Saudações, as boas-vindas a mais um Evangelho no Lar, aqui do nosso educandário Leon Denis, de Tijucas. Eu sou Douglas, tarifeiro da casa, e fica aqui as nossas boas-vindas, fica aqui o nosso muito obrigado por literalmente, a sua conexão, estar aqui conosco nesse momento tão precioso que é o Evangelho, né, gente? Eu sempre gosto de dizer que é um momento de autocuidado, é um momento, mesmo que coletivo, muito íntimo, pois é de reflexão, é da gente parar, mexer com a nossa própria mente, rever as nossas atitudes, se recolocar mediante situações e desafios, enfim, né? Tem muita coisa, né, que nos dá a oportunidade através do Evangelho. E então, né, gente, dessa forma, também preciso deixar aqueles recados especiais antes da gente começar. O primeiro é que, com esse vídeo, chegamos à marca de 174 edições do nosso Evangelho no Lar, tá? Trabalho esse que começou lá na pandemia e a gente segue aqui, né, com vídeo novo a cada 2 semanas, então cada 15 dias a gente tem um vídeo novo, tá? Mas lembrando, né, que o ideal é que o Evangelho, tá? Com vídeo ou sem vídeo, né, gente? Você aí na sua casa, com seja o próprio Evangelho, seja alguma das obras complementares, né? Faça semanalmente, tá, gente? Sempre semanalmente e sempre também em mesmo horário, tá? Sempre também ali cuide, né, para fazer dentro do mesmo dia e horário, tá bom? E esteja você sozinho, esteja você com família, com amigos, né? Não importa, gente. O importante realmente é fazer e tenha certeza, né, de que vai realmente ser transmitido, vai alcançar todo o seu redor, toda a sua casa, todo o seu lar, de fato, vai ser atingido, mesmo, né, outras pessoas aí com você não fazendo, tá? Tenha certeza disso, isso não é uma incógnita, tá bom? Também eu lembro, né, que aqui, ó, aguinha para ser fluidificada, gente. Então, muito importante também, porque quando chegar lá no final, na nossa oração de encerramento, nós fazemos, né, na nossa prece esse momento especial também para que as águas, né, fluidifiquem, o que já vai acontecendo durante todo o nosso evangelho, mas chega lá, então a gente, né, reforça essa situação para finalizar, e claro, né, damos um golinho especial aí juntos nessa água, tá bom? Também, né, gente, barulhinhos podem acontecer durante essa gravação, tá? Tem cachorro aí que pode latir, tem carro passando, enfim, né? Várias oportunidades. Mas a gente mantém o foco, tá bom? A gente segue aqui, ó, na nossa linha, tá? Mantendo o foco na nossa leitura, na nossa reflexão, na nossa oração, tá bom? E agora, para começar, então, vamos para a nossa prece inicial. E eu trago mais uma prece aqui especial, vinda de um site espírita que eu gosto muito. Deus nosso, Pai, fonte de toda sabedoria e amor, agradecemos o pão, o teto, a saúde, a família e todas as companhias aqui presentes. Que teus mensageiros de luz nos protejam e nos intuam durante toda esta leitura e reflexão. Que possamos ter a atitude que cada palavra nos trouxer e que mais do que na nossa mente fique em nosso coração cada verbo trazido aqui através do teu amor. Que o Evangelho de Jesus seja nosso guia. Que assim seja. Muito bem, gente. E assim, vamos então para a nossa leitura. Hoje eu estou aqui, ó, com o Fonte Viva e o texto de número 85, Impedimentos. Vamos lá? Lembrando, né, que a gente acaba aqui o texto, a reflexão, por conta de tempo no vídeo, né, gente? Mas você pode continuar, se tem mais coisas a serem ditas, de repente quer escrever alguma situação, né? Você pode continuar, né, gente? Que isso aqui seja apenas o início, seja o start, tá bom? Impedimentos. Deixemos todo impedimento e pecado que tão de perto nos rodeiam
e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Paulo, em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. O grande apóstolo da gentilidade figura o trabalho cristão como sendo uma carreira da alma no estádio largo da vida. Paulo, naturalmente, em recorrendo a essa imagem, pensava nos jogos gregos de sua época. E sem nos referirmos ao entusiasmo e à emulação benéfica que devem presidir semelhante esforço, recordemos tão somente o ato inicial de nossos competidores. Cada participante do prélio despia a roupagem exterior para disputar a partida com indumentária tão leve quanto possível. Assim também na aquisição da vida eterna, é imprescindível que nos desfaçamos da indumentária asfixiante do espírito. É necessário que o coração se faça leve, alijando todo o fardo inútil. Na claridade da Boa Nova, o discípulo encontra-se à frente do Mestre, investido de obrigações santificantes para com todas as criaturas. As inibições contra a carreira vitoriosa costumam aparecer todos os dias. Temo-las, com frequência, nos mais insignificantes passos do caminho. A cada hora surge o impedimento inesperado. É o parente frio e incompreensivo, a secura dos corações ao redor de nós, o companheiro que desertou, a mulher que desapareceu perseguindo objetivos inferiores. O amigo que se iludiu nas ilhas de repouso, deliberando atrasar a jornada. O cooperador que a morte levou consigo. O ódio gratuito, a indiferença aos apelos do bem, a perseguição da maldade, a tormenta da discórdia. A Boa Nova, porém, oferece ao cristão a conquista da glória divina. Se quisermos alcançar a meta, ponhamos de lado todo impedimento e corramos com perseverança na prova de amor e luz que nos está proposta. Gente, então assim, né? Como disse inicialmente o próprio texto, Paulo aqui pensava numa situação, né, lá da sua época, né, gente, onde nós temos a questão, né, dos jogos, né, tipo Jogos Olímpicos, por exemplo, todas essas disputas muito latentes, né? Então ele faz uma parábola, na verdade, né? Ele faz essa alusão para que seja compreensível, né? Para que seja exemplificado realmente no dia a dia das mais variadas formas, né? E a grande verdade é, estamos cheios de impedimentos o tempo todo. Então, assim, a gente precisa lembrar que é uma coisa dita com frequência aqui e também, né, em qualquer oportunidade onde espíritas conversem, que nós estamos no mundo de provas e expiações. A Terra, o planeta Terra, é esse mundo. E essas provas, essas expiações, são esses impedimentos. Porque se tudo fosse um mar de rosas, o que nós estamos fazendo aqui? Lembrem que nós reencarnamos para aprender. Mas ninguém aprende sem realmente colocar em prática. Ninguém aprende se não tiver um desafio. E esses impedimentos, acreditem, são os desafios. Parece assim, e claro, todo mundo já passou ao menos uma vez por esse momento e com esse pensamento na vida que é: Deus não me ama mesmo. Como que Deus pode me amar fazendo uma coisa dessa? Mas, gente, um pai, se ele ensinar o seu filho, às vezes apenas só falando, filho, não faça isso, filho, não vá, filho, isso não pode. Que bom! Veja que ótimo quando uma criança realmente ouve isso, ou mesmo um adulto ouve isso e não o faz, para não se prejudicar, né? Para não prejudicar a si mesmo. Contudo, a gente sabe da realidade, né? E nós vamos lá e ignoramos. Então é preciso partir para atitudes, impedimentos, que nos façam aprender. E acreditem, nós já passamos pelo momento. Ah, daí você pode pensar, né? Aliás,
de que, mas nem tentou só pedir para eu não ir. Nem tentou. Acredite, em outra encarnação foi exatamente isso que aconteceu. Foi pelo bem, pelo amor, como se dizem, né? Mas hoje não é falta de amor, não é só dor, tá? Então o que acontece é que já passamos por essa fase de nos avisarem verbalmente, nos pedirem com carinho através apenas da palavra, e a gente ignorou. Então, é preciso partir para outras atitudes para que a gente possa fazer aquilo para evoluirmos, para seguirmos em frente. Então, esses impedimentos estão aí para isso. Porque se a gente seguir, né, todo dia pelo mesmo caminho, que contém os mesmos passos, que contém as mesmas situações, aprendemos? Sim, uma única situação. E por isso que os impedimentos mudam. E aí, a gente costuma dizer lá no nosso grupo de estudos, né? Tanto nas quartas-feiras, quando a gente tem a palestra presencial, né? A reunião dos trabalhadores, com passes, tratamentos, acontece, né, que a gente diz assim, nossa, hoje quase que eu não vim. Porque aconteceu isso, foi assim, foi assim, foi assim, foi assim, foi assim. Nas segundas-feiras, onde a gente tem, né, um estudo mais específico, num grupo menor sobre as leis morais, também. É muito engraçado, né? Porque às vezes as pessoas chegam, né, um pouquinho atrasadas e tal, e comentam, né? Hoje, olha, tava difícil. Sabe aquele momento que tu quer sair de casa e acontece um monte de coisa? Sim, sei, sabemos, porque realmente parece que surgem impedimentos, né, para nos afastar dessa situação. Mas a gente vai lá e dá jeito nesses impedimentos. A gente dá conta desses obstáculos e segue. E é isso que a vida quer de nós. É isso que o mundo precisa de nós. Não pelo outro, mas por nós mesmos. Nós precisamos de nós através disso. Então, a gente precisa dessa coisa que é cansativa, que parece que é incessante, que parece que, meu Deus, quando que eu vou ter um momento de paz? Sabe? Vai ter, é claro que vai, né? Até porque a gente gosta muito só de reclamar também. Mas esses impedimentos, acreditem, fazem parte da nossa rotina, fazem parte do nosso modus operandi de tentar evoluir. E você pode não lembrar, você não vai lembrar, né? Mas, conforme os estudos que a gente tem sobre programação reencarnatória, na maioria das vezes, você mesmo pediu esses impedimentos. Só que agora, né, com o véu do esquecimento, você não lembra e eles estão acontecendo. E muitas vezes você está sim aprendendo. Reclamando, mas aprendendo o que é mais importante, tá? Então, os impedimentos, gente, sinto lhes informar, vão fazer parte sempre do nosso dia a dia, porque é com eles que a gente avança, é com eles que a gente se redescobre, aprende e vai para frente, tá? Vamos agora então finalizar com a nossa prece final. Mais uma prece aqui que eu trago com todo carinho, de um site muito bacana com várias preces, também a nossa aguinha. Vamos lá? Senhor, nos envolve nas tuas preces, nos momentos difíceis, onde também pedimos por aquelas pessoas que estão com ainda mais impedimentos do que nós, sejam doentes, tristes, sofredores por qualquer motivo. Que a tua misericórdia os ampare e vibramos também pelo nosso lar, para que se mantenha em harmonia, em proteção e que através dessas águas fluidificadas, que através de tudo depositado em cada um desses locais, isso nos auxilie a continuar a nos fortalecer e também fazer por nós mesmos e pelo próximo. Gratidão e que assim seja.
Obrigado por estar conosco aqui em mais esse vídeo. Eu sou Douglas, tarifeiro do nosso Educandário Leon Denis de Tijucas, e esse foi o nosso Evangelho no Lar com o vídeo de número 174. Muito obrigado e daqui a 15 dias a gente tem vídeo novo. Até lá!